Som. Bom dia, graça e paz. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Hoje é o nosso culto primeiro, na ceia. E somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltar o seu nome. Amém? Nós estamos, neste mês, tratando sobre o tema o cristão e o seu compromisso na obra de Deus. E é muito importante esse tema, porque cada dia mais nós estamos vendo um número de pessoas sendo se distanciando desse compromisso, em todas as áreas. Nós estamos vendo que os cristãos estão perdendo aquele desejo, aquela força de estar, aquela intensidade de estar na presença de Deus, adorando a Ele. E aí, ontem, nós fomos inclusive para um culto de ação de graças, de um irmão que conseguiu pagar o seu apartamento em pouco tempo, de 30 para 3 anos, e ele fez um culto de ação de graças. E foi lembrado naquele culto pelo pastor dali que era muito comum ter esses cultos quando se recebia alguma bênção, Hoje não acontece tanto. E eu pude lembrar mesmo, porque quando eu era pequeno, minha mãe e minha família sempre estava indo em algum culto de ação de graça na casa de alguém. Então, se a pessoa, como ele falou, claro, ali trazendo assim uma forma de deixar mais interessante, o argumento dele, se a pessoa arrumava um namorado, fazia um culto de ação de graça. Não era bem assim, mas era um exemplo que ele quis dar. Tudo se fazia um culto de ação de graças, porque se atribuía a Deus tudo, e é assim que deve ser. Amém? Então, nós precisamos encontrar novamente esse compromisso que devemos ter com a obra de Deus. Amém? E essa palavra compromisso, ela não, necessariamente ela não está na Bíblia da forma como nós falamos hoje, moderno, compromisso. Mas ela está de outras formas. Por exemplo, a palavra no original fé fala sobre compromisso. Você ter fé, você ter certeza absoluta do Deus que você serve e se pôr à disposição a Ele. A palavra obediência que está na Bíblia também fala de compromisso. A palavra no seu original, ela quer dizer você se submeter, se submeter a alguém. Obediência aos mandamentos de Deus, por exemplo, ao amor aos irmãos. Então, de uma certa forma, compromisso é você estar totalmente voltado na fé, na obediência. E um terceiro ponto importante que a Bíblia fala de compromisso é o amor ágape, o amor divino. Então, quando você tem fé, você tem amor e você tem obediência, você tem compromisso. Amém? Então, o cristão e seu compromisso. Eu escolhi um jovem, uma pessoa que representa este compromisso na obra de Deus, chamado Tiago. Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, perdão, falei Tiago, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta que ele envia, no capítulo 4, versículo 5, 2 Timóteo 4 e 5, diz assim: Tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4 e 5. Vou repetir. Tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Apenas este versículo sintetiza praticamente toda a carta, toda a segunda carta de Paulo para Timóteo. Amém? Em primeiro lugar, vamos refletir sobre Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que, em uma das viagens missionárias de Paulo, do apóstolo Paulo, numa cidade chamada Listra, ele se converteu. E diz a Bíblia, e a história também, que esse jovem Timóteo, ainda jovem naturalmente, ele era filho de Eunice e neto de Lóide, duas mulheres tementes a Deus, duas mulheres muito comprometidas com a obra de Deus, que se converteram também naquela época, mesmo que elas, já da parte judia, elas tinham muito temor de Deus por causa da sua religião judaica. E elas ensinaram o jovem Timóteo desde pequeno nas Sagradas Escrituras. Naturalmente, a Bíblia como hoje não existia, o Novo Testamento. Então, Paulo está se referindo ao Velho Testamento. E o jovem Timóteo foi elogiado por Paulo e também elogiou a avó e a mãe, Eunice, porque ele era um jovem bem letrado nas Escrituras. Ainda novo, ele foi ensinado. Qual é a situação agora que está ocorrendo? Paulo está na prisão, prestes a ser condenado por causa do Evangelho. Naquele tempo, o Evangelho estava sendo perseguido tanto pelos romanos, as autoridades romanas, como as judias, né, os judeus no caso. Paulo possivelmente já sabia que ia ser sentenciado, ia ser condenado à morte. E Paulo escreve agora para Timóteo, e além de outras exortações, eu escolhi esse versículo porque resume toda a segunda carta de Paulo para Timóteo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma grande estima pelo jovem Timóteo, porque aparentemente esse jovem se dedicou aos ensinos de Paulo. Esse jovem muitas vezes viajou com Paulo para várias regiões, quando Paulo estava pregando o Evangelho. E com isso fez com que Paulo sentisse uma grande simpatia e um grande amor pelo jovem Timóteo. Daí você já vê o compromisso dele com a obra de Deus. Ele aceita Jesus, ele conhece as Escrituras desde pequeno, ele começa a se dedicar agora para a obra de Deus, seguindo o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo reconhece isso. Agora Paulo estava preso em Roma. Não se sabe porque ele foi preso. Lá em Atos fala que ele estava preso domiciliar. Não se sabe se foi uma segunda prisão ou aquela prisão de Atos. Mas ele estava preso. E ele escreve para Timóteo e ele dá quantas exortações? Vigiar em todas as coisas, sofrer as aflições, fazer a obra de um evangelista e cumprir o seu ministério. Todas essas exortações, elas falam para nós alguma coisa. Amém? Então agora, vamos ver cada uma o que pode significar para nós, através desta referência deste jovem, tão amado por Paulo, tão dedicado à obra de Deus. Há de se notar que Timóteo estava vivendo um momento difícil. Não era fácil como aqui, que você vem à igreja, não tem ninguém te perseguindo. Existe uma perseguição no Brasil, mas é ideológica, é uma coisa assim disfarçada que talvez você nem perceba se você não estiver aí inteirado com a política, alguma coisa assim. Mas não existe uma perseguição direta, aonde você está na igreja, por exemplo, seria uma espécie de crime, como tem em alguns países.
ou, se não um crime, mas tem outras religiões predominantes no país, que se os cristãos estiverem reunidos, eles entram na igreja, batem em todo mundo, quebra tudo e até mata pessoas. Não, nós estamos num país, graças a Deus, por enquanto, espero que continue assim, onde temos essa liberdade de adorar o Senhor. E então, o contexto ali já era diferente. A igreja estava sofrendo muitas dificuldades, pela perseguição das autoridades romanas, que predominavam, pela perseguição dos judeus, que eram contra o cristianismo, porque entendiam que era uma seita e que estava contra a religião verdadeira que eles consideravam, e com isso as pessoas poderiam ser apedrejadas, poderiam ser acusadas falsamente, etc, etc. Então era uma situação muito difícil. E alguns líderes já haviam negado a sua fé, já havia desistido por causa dessas perseguições. Paulo está exortando Timóteo a não desistir, a se manter firme, se manter fiel ao Senhor. Havia também outros líderes que já estavam distorcendo aquilo que Paulo havia ensinado. E ele também fala alguma coisa a respeito disso. Então ele começa dizendo, tu porém, vigia em todas as coisas. Vigia, vigilância. Né? E eu fui buscar aqui esse termo, vigilância. Num sentido mais profundo, o que significa vigilância no Novo Testamento? Vigilância é mais do que você estar atento. Vigilância no sentido bíblico, principalmente do Novo Testamento, significa também manter uma fé pronta e viva, uma fé sempre ativa, sempre viva, orar constantemente, viver uma vida santa. E essa palavra vigilância, ela também está muito ligada à preparação e aos cuidados que devemos ter da volta de Jesus. Então, todo cristão deve estar sempre atento, porque Jesus disse que o dia e a hora nós não saberíamos. Então, pode ser que demore 2000 anos, que eu acredito que não, mas pode ser que Jesus venha hoje. Não existe uma data, não existe nada que possa dizer assim, é naquele dia. Então Jesus usou essa palavra vigilância sempre também no sentido de, olha, se prepare, um dia eu voltarei. Para você estar sempre vigilante, é importante que você tenha em mente a volta de Jesus, a fidelidade a Cristo. Amém? Que você tenha sempre em mente a proteção contra o pecado, vivendo uma vida santa, uma vida cuidadosa como cristão. Então essa palavra é muito importante. E Paulo falou para Timóteo, tu, porém, vigia em todas as coisas. Não é em algumas coisas, é em todas as coisas. Eu tenho usado muito uma palavra ultimamente, quando se refere a qualquer coisa da vida, que é o bom senso, aliada a uma outra palavra chamada moderação, equilíbrio. Todo cristão, ele tem um fruto do Espírito chamado equilíbrio, moderação, temperança, são as mesmas palavras. Todos nós devemos em qualquer coisa ser moderado. Por exemplo, na comida, se você come demais, você vai passar mal. E pode, com o tempo, criar um tipo de problema aí no intestino e coisa parecida. Tudo que você faz demais, exageradamente, ali tem um problema. E a vida cristã não é diferente. Nós devemos ter uma vida moderada, e é simples, não precisa você ter um grande conhecimento bíblico para você ter uma vida moderada.
Porque existe algo chamado consciência em cada um de nós, que indica, é uma voz que tem no nosso interior, independente do que você quer ou não quer fazer. Essa voz lá no seu interior, na sua consciência, ela está sempre moderando você. Talvez você não escute, talvez você não queira ouvi-la, mas ela está sempre dizendo: olha, cuidado, você está passando dos limites. É os pais quando estão criando mal os filhos, lá a vozinha está dizendo: ó, essa educação está errada. Talvez você não perceba, talvez você não queira ouvir, né? É o esposo com a esposa com o esposo, é o relacionamento no trabalho. Sempre haverá uma voz dizendo: olha, moderação, equilíbrio, cuidado. E você não precisa ser um expert no conhecimento em qualquer área para essa voz falar com você. Ela está sempre ali dizendo: seja equilibrado, seja moderado, tenha cuidado. No falar, né, tem pessoas que falam demais, falam bobagem, falam sem pensar. A voz está lá dizendo: você está falando demais. Mesmo que ela continue desobedecendo aquela voz, mas ela está lá dizendo: você está falando demais, isso vai te trazer prejuízos. Sim ou não? Amém? Todos nós temos essa voz que está na nossa consciência. A vigilância, ela tem que ser constante. Devemos estar sempre atento a Deus e a sua palavra. E aí, quais são algumas coisas que eu coloquei aqui para nós mantermos um cuidado e uma vigilância? Oração. Todo crente é estimulado a ter uma vida de oração. Tem pessoas que é muito bom para orar na igreja, na frente dos outros, ou em uma reunião onde tem alguém, a pessoa faz aquela oração fervorosa, tal, mas ela não mantém uma vida secreta de oração com Deus. Oração é importante para manter uma vigilância. Leitura da palavra de Deus. Para você manter uma vigilância, um cuidado na obediência, etc., você precisa amar a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Hoje não se pode nem ter desculpa de dizer assim: eu não sei ler direito, isso me prejudica. Não, porque você vai no YouTube e você pode, tem um Cid Moreira lá que, né, com a musiquinha bem legal, parecendo um filme, né? Você pode ouvir qualquer texto da Bíblia, os salmos, os evangelhos, as cartas, com aquela voz dele bem legal de se ouvir. Eu gosto de ouvir o Cid Moreira. De vez em quando eu coloco lá e fico ouvindo, né? Um salmo, uma passagem do evangelho. Tem também, ontem até coloquei no grupo da igreja, se você prestou atenção, eu coloquei a história do cego de nascença, por exemplo, em vídeo. Que é tirado de uma série aí dos Estados Unidos, dublado, e eu coloquei lá, e você vai no YouTube e você tem salmos, você tem em filmes a história de Jesus, de Paulo e etc. e tal. Então não tem nenhuma desculpa para a pessoa não amar a palavra de Deus. Você tem que entender que a palavra de Deus é um manual para a tua vida. Toda a minha vida cristã, desde os 19 anos, foi pautada na Bíblia. Cada passo, cada situação, o casamento, a criação dos filhos, o meu relacionamento com as pessoas, tudo está pautado na palavra de Deus. Não na minha própria mentalidade. Mas, infelizmente, tem pessoas que não estão atentos, não estão vigilantes quanto à palavra de Deus. Então, a oração, a leitura, a obediência da voz de Deus. Porque não é só você ler a Bíblia e orar. De uma forma mais simples, orar é você falar com Deus. Ler a Bíblia é Deus falar com você. Porém, quantas vezes Deus está falando com você e você não está ouvindo? Está seguindo seus próprios caminhos, seus próprios passos. Então não adianta ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, mas que não ouve a voz de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus, porque ela é a nossa direção correta. Amém?
E a Bíblia diz: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo te guia. Vigilância contra o pecado é o cuidado máximo que devemos ter, principalmente na facilidade de hoje, pegar um celular e ficar ali vendo um monte de imagem, um monte de bobagem, né? Esses filmes de hoje, essas novelas que estão estimulando a cultura woke, né? Que é aquela cultura que você pode, que o homem pode se relacionar com o homem, a mulher com a mulher e aquela coisa toda. Os desenhos animados, que muitas vezes os pais deixam os filhos lá à vontade para não ter que se preocupar com ele, delegando, né, ali os cuidados a imagens, a coisas profanas. Todo esse tipo de coisas nós precisamos ter cuidado. Também na vigilância, Paulo, ele estimula Timóteo a proteção contra os falsos mestres. Por quê? Naquela época, como eu falei, já havia falsos pastores, falsos ensinadores. Alguns dizendo, inclusive, que a ressurreição dos crentes não haveriam de acontecer, e tantas outras heresias que eles ensinavam, e motivados por condições financeiras, né, como até hoje. Tem muitos líderes aí que o interesse deles é só enricar, ter mansões, e extorque do povo, e coloca coisas na igreja para o povo dar dinheiro. Esses dias eu estava pensando sobre isso, eu disse: olha, os líderes só não são culpados, embora eles tenham culpa deles. É o povo que é ambicioso, não é? Então o cara promete: olha, se você fizer a campanha tal, você vai ter um carro aí importado, não é todo carro hoje agora é brasileiro praticamente, mas você vai ter um carro de luxo e etc. Aí a pessoa, o seu coração já é voltado para a ganância, para a cobiça. Então ela cai no próprio pecado dela, na verdade, né? Aquele líder vai ser julgado diante de Deus por causa do seu engano ali para com as pessoas. Mas a pessoa que está fazendo isso também: mas eu perdi minha casa, eu perdi meu carro. Perdeu porque você tinha ganância, tinha cobiça, não é? E correu atrás de falsos líderes. E naquela época já existia isso. E Paulo estava dizendo a Timóteo: cuidado, mantenha-se vigilante e esteja sempre discernindo entre a verdade e a mentira. Então Paulo estava dizendo: a verdade é tudo aquilo que eu ensinei para você, tudo que foi passado para você desde quando você aceitou a fé. Cuidado com esses falsos líderes. E eu digo para vocês: cuidado, né? Porque a igreja é grande, porque o líder é famoso. Cuidado com isso. Todo crente, ele tem que ser exortado, ele tem que estar ancorado com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, eu não tenho problema nenhum de falar aqui, dizer para você: julgue o que eu estou falando, julgue dentro da Bíblia, né? Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus e julgue se o que tem sido falado aqui está de acordo com a palavra de Deus. Nossa intenção aqui é não ter pessoas adestradas, que estejam ali fanáticas, sem discernir entre o bem e o mal. A nossa intenção é que você esteja fundamentado na palavra de Deus. Deus é o centro, Jesus é o centro, a palavra dele é o fundamento correto. Amém? Então, esses falsos mestres já estavam trazendo muitos enganos para aqueles crentes, e Paulo estava dizendo: olha, vigia, cuidado. Uma outra exortação do apóstolo Paulo, que serve para nós como cristãos, dentro desse tema do compromisso com a obra de Deus, pois era o que Paulo estava visando com aquele jovem Timóteo: a necessidade de suportar as aflições. Cuidado com esse evangelho que fala que você não vai passar por problemas e dificuldades, que vai ser tudo um mar de rosa, que se você
for fiel, não vai acontecer problema na sua vida. Olha, os apóstolos de Cristo, só um não morreram de morte violenta. Eles foram presos, eles foram humilhados, eles passaram por vergonhas, eles foram apedrejados, alguns deles, por causa do Evangelho. E como eu falei para vocês, glória a Deus que vocês e eu não somos experimentados na provação da nossa fé. Que o nosso país é livre, por enquanto, porque eu vejo algumas coisas acontecendo aí. E aí? O que é o Evangelho? É você só ter carro, casa, você ter roupas de luxo? Não, isso não é o Evangelho. Qualquer pessoa, é só você pensar o seguinte: uma pessoa não crente, que trabalha, não vou falar nem do corrupto, do desonesto, porque aí já não tem sentido. Mas tem qualquer pessoa não sendo cristão, sendo trabalhador, sendo uma pessoa que administra bem os seus negócios financeiros, vai ser uma pessoa bem-sucedida. Às vezes é um ateu que nem quer saber de Deus. Sim ou não? Então o Evangelho, a proposta do Evangelho, melhora para você? Sim. Vou dar um exemplo de mim. Eu era muito gastão. Qualquer dinheiro que entrasse eu queria gastar. O Evangelho me ajudou. Né? Hoje dá mais trabalho sair o dinheiro do meu bolso. Então me ajudou, corrigiu algo em mim. Mas não que o Evangelho seja isso. Amém? Se você trabalha, se você luta, se você se esforça, se você se organiza financeiramente, tem pessoas que são desorganizadas, não conseguem administrar bem as suas finanças, é claro que vai ter problema. E não vai ser uma campanha de 10 portas aqui, de colocar uma piscina, de colocar não sei o quê, o cara coloca tanta coisa, entendeu? E aí os crentes vão e passam por aquelas portas e tomam banho na piscina dizendo que é a água do Rio Jordão e não sei o quê, tanta palhaçada. E as pessoas ficam com a mente presa àquilo. Porque eu vou ser abençoado, porque eu vou enricar, porque não vai. Porque o Evangelho não é isso. Eu não estou dizendo que você tem que viver nessa vida miserável, passando fome, não estou falando disso. Mas o Evangelho não é isto. Deus vai te abençoar financeiramente? Vai, porque é reflexo. Se você andar na presença de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, se você andar fielmente com Ele, Ele vai te abençoar. Amém? Mas não precisa aquela agonia toda de campanha, de um monte de coisa para você ser abençoado, não. É só você obedecer a palavra de Deus, prestar atenção aos mandamentos de Deus, evitar o pecado, viver uma vida de comunhão com Deus, de ouvir a voz de Deus. Deus vai te abençoar. Se é solteiro, vai dar um bom casamento, se você seguir as instruções da Bíblia. Se é casado, vai harmonizar o teu casamento, se ambos seguirem a mensagem da palavra de Deus. Porque se não seguir, pode fazer campanha de 300 portas, que não vai, nenhuma porta aberta ali vai resolver. Porque o segredo está na palavra de Deus, na obediência a ela. Amém? Então, as dificuldades, elas vão vir para qualquer cristão. As aflições vão vir. Que nós podemos falar sobre isso. Paulo estava dizendo, coloquei aqui uma frase minha, mas refletindo o que Paulo estava dizendo: não desista, mesmo diante das dificuldades. Amém? É o que Deus está falando para nós nesta manhã. Não desista mesmo diante das dificuldades. Continue firme na fé. Pregue a palavra e cumpra o seu ministério. É o que Deus espera de cada um de nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz, 8 e 18: porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém?
Presta atenção a essa palavra. Tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de ser comparada com a glória que nos há de ser revelada. Por mais que você passe por dificuldades aqui, lembre-se, há uma eternidade pela frente que nunca mais você passará por nenhuma situação difícil. E essa deve ser a visão do crente. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar sempre sofrendo aqui? Não estou falando isso também. Eu só estou dizendo que neste mundo, Jesus disse, nós teríamos aflições. Mas ele disse o quê? Tende bom ânimo. Este mundo traz aflições. Esses dias eu estava conversando com alguém lá em casa, não sei se com eles mesmo ou com o Gleison, que sempre vai lá. E eu estava dizendo, se fizermos tudo certinho, presta só atenção a isso. Imagine uma pessoa que por exemplo, ultimamente eu tenho, talvez pela idade já, esse cuidado que eu não tinha quando eu era jovem. Então, quando eu estou andando no trânsito, eu tenho todos os cuidados. Eu não passo da quilometragem pedida, eu paro no semáforo vermelho, né? Eu estou sempre atento, sempre com cuidado. Documentação do carro em dia, minha carta de motorista sempre em dia. Então, aparentemente, tudo correto, sim ou não? Amém? Se eu estou fazendo isso, eu deveria não sofrer nenhuma situação no trânsito porque eu estou andando correto, sim ou não? Mas eu posso encontrar pela frente alguém que bebeu muito, está alcoolizado, vem e bate no meu carro e eu vou sofrer uma perda financeira por causa daquilo. Certo? Aonde eu quero chegar com isso? Você pode fazer tudo certinho, mas ainda ocorrer de vir situações contra você, porque nós estamos vivendo em um mundo aonde, se você faz ali algo tudo certinho, tem alguém que não vai fazer e pode atingir você. Entenderam? Então, por mais que você ande corretamente, as circunstâncias da vida podem vir contra você. E o crente, ele tem uma coisa mística, qualquer coisinha ele diz que é o diabo, né? Por exemplo, ele não tem condições de comprar uma geladeira de 10 mil reais, aí ele vai lá e compra, aí fica devendo, aí vai acumulando dívida, aí mal ele acabou aquela dívida, ele já quer comprar um fogão de 5 mil reais, aí ele compra, daqui a pouco ele está com os cartões de créditos devendo. Ai, pastor, ora, porque o diabo está me perseguindo. Não! O diabo está bem longe disso, não que ele seja bonzinho. Na verdade, foi ele que tentou você e você caiu na tentação. Mas não é o diabo. É você que pegou, comprou um monte de coisa sem poder. Então, a gente pode fazer tudo certinho e dar errado, por causa de alguém que está errado. Muitas das vezes, somos nós que fazemos errado mesmo, como esse exemplo do cartão de crédito. Então o diabo não tem nada a ver com isso. E tem as aflições de fato que surgem por causa do evangelho. Era o que eles estavam vivendo. Eles eram perseguidos por causa do evangelho. O evangelho incomoda algumas pessoas. O evangelho incomoda. Eu percebo isso, às vezes eu faço um comentário lá no meu Face ou no Instagram a respeito de política, alguma coisa ali, eu faço aquele comentário, o cara vai lá no meu perfil, vê que eu sou pastor, aí começa a me xingar porque eu sou pastor. Não tem nada a ver com o argumento ali que eu coloquei. Então, é um tipo de perseguição. É um tipo de intolerância religiosa que eles acusam a nós, né? Mas você não vê nenhum crente por aí entrando na casa religiosa de outro aí, quebrando tudo ou xingando alguém. Você já viu? Eu não vi. Tem um outro doido que apareceu por aí no Rio de Janeiro e tal, mas é pessoas da cabeça meia, né? Porque nós cristãos não somos ensinados a ir lá no centro da macumba e quebrar tudo, e quebrar o... Não, nós não somos ensinados a isso, né?
Nós somos ensinados a pregar o evangelho. Se a pessoa quiser aceitar, amém. Se não quiser, problema dela. Então, a perseguição ideológica, ela existe. O cara vai lá, coloca, você é pastor, está roubando os membros lá está... Não é assim que eles falam. Por quê? Vai existir a perseguição, mesmo que de forma leve. Então, isso não tem como escapar. O que você pode fazer é se manter fiel ao Senhor. Amém? E é claro que Deus, meus amados irmãos, Ele muitas vezes permite sermos provados, mas essa provação ela não é permanente. Olha a situação de Jó. Jó não ficou toda a vida e morreu ali desgraçadamente. Não, Deus permitiu uma situação difícil na vida dele, mas Deus fez o quê? Deu tudo em dobro para o Jó. Amém? Então, lembre-se que as aflições existem, mas nós devemos nos manter fiéis. Em terceiro lugar, ele diz: faze a obra de um evangelista. Olha quantos exemplos nós temos só nessa passagem. Primeiro, vigiar. Em todas as coisas, não é numa coisa e noutra não. Às vezes a pessoa vigia bem no seu modo de vestir, de andar, mas não vigia com o marido. Não vigia com os filhos. Dá mau exemplo, faz coisas que não deveria fazer. Às vezes vigia dentro de casa, mas não vigia lá no emprego. Se junta para falar bobagem, besteiras, coisas indevidas, com ímpios. Vigiar em todas as coisas. 2, suportar as aflições. Lembre-se, por mais que você seja fiel, pode haver um momento, a Bíblia chama até de o dia mau. Tem um dia, e não quer dizer que é um dia de 24 horas, tem um período que às vezes acontece na nossa vida, e nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. E Deus permite isso acontecer, para provar a nossa fé. Para ver, para que nós mesmos vejamos, porque Ele sabe. Ele é onisciente. Para que nós mesmos vejamos que tipo de fé nós estamos tendo. Porque é muito fácil eu chegar aqui e pregar e dizer: olha, eu sou uma pessoa de muita fé, nada me abala. Aí vem a luta, vem a perseguição, aí eu não vou mais para a igreja, Deus não está me ouvindo. Não é assim? Falar aqui é uma coisa, experimentar e viver é outra. Então, devemos nos manter firmes. Terceiro lugar, faze a obra de um evangelista. Vigiar, primeiro, ele está falando. Segundo, suportar as aflições. Terceiro, fazer a obra de um evangelista. Jesus nos ordenou, não só aos seus discípulos, que nós fôssemos e evangelizássemos. A palavra evangelizar quer dizer pregar boas novas, pregar boas notícias. Se você olhar lá no grupo da igreja, eu coloquei um vídeo de um jovem no metrô, eu acho que é o metrô, ônibus, é ônibus, né? É ônibus, que ele está tocando e pregando o evangelho. E aí você vê que tem muitas pessoas ali chorando, outras confessando Jesus. Por quê? Porque ele está fazendo a obra de um evangelista. Ah, pastor, mas eu não tenho dom para isso. Quem disse que você precisa ter esse dom? Você só tem que obedecer. Amém? Existem várias formas de você fazer a obra de um evangelista. Você pode fazer a obra de um evangelista como esse rapaz lá no ônibus, no metrô. Você pode fazer a obra de um evangelista com o seu vizinho, com seus parentes. E por que eu quis colocar aquele vídeo? Para vocês verem a forma sábia como aquele jovem estava atingindo pessoas ali. Porque se você for ver, existem muitos que estão fazendo a obra de um evangelista sem sabedoria. Gritando, acusando, apontando o dedo, dizendo que todo mundo vai para o inferno. Né? E aí provoca raiva, provoca ira.
Claro que você sempre vai... Tem pessoas que não vão concordar mesmo. Mesmo que você seja cuidadoso, sábio, tenha boas palavras, seja orientado pelo Espírito Santo, tem pessoas que não vão concordar. Isso é normal. Mas você precisa fazer a obra de um evangelista com sabedoria, com direção de Deus. E aí eu falo para vocês uma coisa: nós que acreditamos que estamos vivendo bem o evangelho, não fazemos a obra de um evangelista. Eu vou dar um exemplo para vocês, não olhem para trás, mas ali está uma turma fazendo a obra de um evangelista, pregando uma falsa doutrina. Pregando uma falsa doutrina, mas está fazendo. Vocês sabem que não ia ver, que anda de casa em casa. Isso é uma obra, está aí na frente passando, vários deles. A obra de um evangelista. E nós estamos fazendo? Que consideramos estar com a verdade, com a palavra de Deus? Será que as nossas conversas no trabalho, com os amigos, tem aquele tempinho para aproveitar e dizer: olha, Jesus te ama? Aquele colega de trabalho que começa a falar mal do esposo, da esposa, começa a se desprezar, dizer que está com depressão, dizer que não está bem. Você tira um tempinho e fala assim: deixa eu orar por você. Não agora, porque vai atrapalhar, está no emprego, mas na hora do almoço eu posso orar por você. Isso é a obra de um evangelista. No trabalho, em casa. A obra de um evangelista inclui o testemunho também, porque não adianta você falar de Jesus e não ter testemunho. Tem pessoas que são muito boas para falar de Jesus, mas não são boas para ter o testemunho devido. E alguém, não sei quem, mas já está muito espalhada essa frase, alguém disse assim, que as nossas palavras, elas precisam falar mais alto do que nossas ações precisam falar mais alto do que nossas palavras. Amém? Porque não adianta eu falar, pregar, falar de Jesus. Você tem que se converter. Tem gente que é assim, né? Você tem que se converter, você vai para o inferno. Mas é fofoqueiro, é mentiroso, é enganador, faz intriga na família, né? É falso. Aí quer pregar o evangelho? Não. Fazer a obra de um evangelista envolve cuidados de vigilância, de suportar a aflição, muitas vezes ficar calado diante de um insulto, diante de uma afronta, né? Fechar a boca e dizer: Jesus, abençoa essa pessoa, porque se eu falar, eu vou falar bobagem, então eu vou ficar calado. Fazer a obra de um evangelista não é só você pregar a palavra, falar para os outros. É você ter um testemunho autêntico, onde as pessoas vejam que tuas ações estão maiores do que tuas palavras. As tuas atitudes, o teu fazer está gritando mais alto. Talvez você ainda não falou de Jesus para um vizinho teu, mas ele está dizendo: aquele é um crente de verdade. Aquele é um crente, porque ele está aqui 10 anos morando no bairro, eu nunca vi um escândalo, nunca vi nada errado ali na vida dele. Isso é as suas ações estarem mais alto do que tuas palavras. Mas também não quer dizer que você não deva falar. É que uma coisa está ligada à outra. Então, devemos buscar uma atitude proativa para evangelizar, para falar de Jesus. Cada momento é uma oportunidade. Aonde você estiver, amém? Mesmo que seja uma palavra simples, mesmo que seja uma oração rápida, mesmo que seja um abraço amoroso dizendo: Jesus te ama. Você sentou do lado de uma pessoa no ônibus, você percebe que essa pessoa não está bem, você pode oferecer algo para ela, ser gentil, dizer: olha, eu percebi que você não está bem. Está acontecendo alguma coisa? Não, tudo bem e tal. Eu vou fazer uma oração por você, você permite? Deus sabe o que você está passando. É assim, simples.
Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar muita coisa. E quem disse que você precisa, para fazer a obra de um evangelista, pregar ou conhecer muito a Bíblia? Basta você dar o seu testemunho, já é importante. Amém? Então, vigiar, sofrer as aflições, amém? Fazer a obra de um evangelista. Em quarto lugar, cumpre o teu ministério. Então, cada um de nós aqui temos um ministério. A palavra ministro ou ministério, a origem dessa palavra vem do latim, quer dizer servir. Quer dizer estar a serviço de outrem. Antigamente, a palavra ministério era relegada para os sacerdotes do templo pagão, de deuses falsos. Com o cristianismo, o advento do cristianismo, a palavra ministério passou a ser servir a Deus, servir a Cristo, servir uns aos outros. Então, a palavra, eu não quis nem colocar o nome departamento aqui na igreja, porque tem igrejas que não está errado, tá? Não tem nada, não tem problema nenhum. Tem igrejas que colocam departamento de mulheres, departamento de homens, departamento de louvor. Algumas voltadas aí para as células G12, coloca rede de mulheres, rede de homens, rede de louvor. Eu preferi colocar e chamar de ministério. Ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de louvor, ministério das crianças. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros. Departamento traz uma ideia de empresa, né? Departamento disso, departamento daquilo. Algumas igrejas falam secretaria disso, secretaria de mulheres, secretaria de homens. Mas isso traz uma ideia um pouco técnica de trabalho. Mas a ideia ministério é uma ideia de serviço. Amém? Então o pastor, o ministério pastoral é de serviço, de servir aos outros. Quando eu estou pregando aqui, quando eu estou em casa organizando, fazendo reunião com os líderes, passando ideias, orando com eles, dando conselho para um, visitando o outro quando vejo a necessidade, etc., eu estou servindo. O ministério, a palavra ministério quer dizer servir. Cada líder, o líder das mulheres, está ali para servir as mulheres, e as mulheres servir umas às outras, amém? As crianças, os homens e etc. E Paulo disse para Timóteo, cumpre o teu ministério. Quando o grupo de louvor está cantando aqui, o trabalho deles é de servir a igreja, amém? Servir como? Através dos louvores, através da pregação melódica, cantada. Então nós temos que ter ideia de que nós estamos servindo uns aos outros. A palavra diácono tem o mesmo sentido, diaconisa, diácono, né? Tem a ideia de serviço, de trabalho. Então o diácono é um ministro que serve a igreja nos cuidados da limpeza, sempre observando, colocando ali os copos, né, vendo se está funcionando uma coisa ou outra, comunicando ao pastor, pastor, isso aqui não está legal, isso aqui precisa melhorar, e se ele pode, ele vai lá, ele faz, e etc. Servindo ali na porta, como estão os irmãos, porque, de certa forma, está protegendo vocês, para alguém não chegar de surpresa, não é isso? Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo, e ela tem que aprender a cumprir o seu ministério. Amém? A cumprir o seu ministério. Então, cada um de nós temos um ministério. E temos um serviço a fazer, temos dons que o Senhor nos deu. Em 1 Pedro 4, versículo 10, coloca para mim, por favor, Gustavo. 1 Pedro 4, versículo 10, diz assim, ó, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Olha o que ele está dizendo. Administre
uns aos outros, ou seja, ministre, sirva uns aos outros, o dom como recebeu. Qual é o seu dom? Qual é o dom que você recebeu? Ah, pastor, eu sou muito bom na parte artística. Eu até separei alguma coisa aqui, deixa eu ver, para a gente discorrer e terminar, porque temos a Santa Ceia ainda. Eu coloquei aqui, dons artísticos, exemplo, música, compor músicas, tocar instrumento em cultos, liderar grupos de louvor, isso é um dom artístico. Tem pessoas que têm esse dom, né? Ou cantando, ou tocando um instrumento e daí por diante. Artes visuais, principalmente na época de hoje, né? Criar obras de arte com temas bíblicos, ilustrar histórias bíblicas para as crianças, isso é uma arte. Hoje em dia tem a internet, que você pode, né, fazer alguma coisa através da internet. Dança, expressar a alegria e a gratidão a Deus através da dança, criar coreografias para cultos, é o que o Ministério de Louvor faz. Dons de comunicação, a pregação, que é o que eu estou fazendo aqui. Ensino, hoje a pregação está com conteúdo de ensino, não é? Mas temos aí o treinamento vocacional específico para isso, que eu convido vocês a partir de fevereiro a participar todo sábado a partir das 16 horas, amém? Escrita, artigos, blogs, redes sociais com temas espirituais. E dons de serviço, como eu já falei, organizando eventos, servindo uns aos outros, acolhimento, auxílio técnico, usar habilidades da tecnologia para criar sites e etc. e tal. Dons de liderança, né? A pessoa tem aquele dom para liderar equipes, mentoria, ajudar pessoas a orientar de alguma forma, tomada de decisões, participar da liderança da igreja, tomando decisões estratégicas. Tudo isso são dons, irmãos. Eu estou citando apenas alguns. Dons de misericórdia, voluntariado. Pessoa, pastor, estou aqui presente, o que a igreja precisar, eu não estou visando cargo, nada, eu só quero ajudar. Olha que bênção. Aconselhamento, intercessão. Então, esses são dons, meus amados irmãos, que a igreja tem. E você não precisa fazer as coisas só se o pastor ver ou se o pastor chamar. Você pode fazer isso individualmente, como eu falei já muitas vezes. Você pode ver um irmão necessitado e você ajudar esse irmão. Você pode ver um irmão triste e você dar uma palavra, orar por essa pessoa. Então, qual é o dom que Deus te deu? Paulo está dizendo, cumpra o teu ministério. Amém? E para terminar, faça uma autoavaliação. Como eu estou vivendo o meu compromisso com Deus, diante do que foi pregado aqui? Busca por crescimento espiritual. Faça essa reflexão. Estou me qualificando para o serviço de Deus? Qualificar quer dizer aprimorar, estudar, melhorar. Não é porque você tem o dom que você já vai executá-lo. Você precisa aprimorar esse dom. Ah, pastor, já que o pastor está falando isso, amanhã eu quero pregar. Como? Você lê a Bíblia? Você está sendo experimentado para saber se a sua pregação é válida, se está de acordo com a Bíblia? Então, não, você tem que se qualificar. Amém? Então, nós temos o treinamento vocacional para quem quer se vocacionar, e não somente no sentido de pregar, mas em qualquer outro dom. E você pode também escolher um seminário, alguma coisa aí, e fazer para você se qualificar no dom. Então, muita gente também ouve uma pregação dessa e quer fazer um monte de coisa, mas não quer se qualificar. Então, eu tenho que orientá-los a se qualificar. Participação na igreja. Estou servindo em algum ministério? Mulheres, crianças, etc. Ah, não quero compromisso. Então, você não está seguindo as orientações e não tem compromisso com a obra de Deus. Evangelização, compartilho a minha fé com outras pessoas. Então fica aí essa reflexão.
Amém? Que você pode estar meditando a partir desse momento para ter uma vida mais abençoada. O verdadeiro cristão é aquele que está sempre obedecendo a palavra de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo serve para nós: vigiar, sofrer as aflições, amém? Evangelizar e cumprir bem o nosso ministério. Glória a Deus por isso.